Olá pessoal, hoje é dia 2 de setembro de 2018 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria comentar um primeiro bloco aí, que são as notícias mais políticas num primeiro momento, para comentar no final notícias que infelizmente, para variar, não apareceram na grande mídia. E há motivos para isso, né? Então a primeira notícia, né, da semana, a mais importante, né, sexta-feira, o TSE, né, o Superior Tribunal Eleitoral, votou finalmente, né, decidiu que o Lula não é candidato, né? O que era óbvio, precisou toda uma novela para ser decidido. Porque o PT insistiu em escrever a candidatura do Lula para criar um fato político, sabendo que o Lula não poderia ser candidato. Por quê? Porque ele é um réu condenado em segunda instância, ele é um bandido, ele é um corrupto, né? Mas, felizmente, aí o tribunal deu essa decisão e o PT tem aí 10 dias para indicar um substituto, que todo mundo já sabia, vai ser o Fernando Haddad, com a Manuela Dávila do PCdoB como vice, né? Então essa é uma parte encerrada. É claro que o PT ainda vai entrar com ação, vai para o Supremo, vai tentar colocar a voz do Lula aí pedindo voto, né? Como um partido que não respeita as instituições, não respeita o seu próprio país, não respeita a legislação do país, né? Então isso é o Partido dos Trabalhadores, isso é a esquerda. Mas se não bastasse, para a gente perceber mais ainda, para ter a prova final da falta de moralidade da esquerda, surgiu na semana aí o escândalo do chamado Cyber Mortadela, né? E o que era isso? Bom, o Mortadela a gente brinca, né, que é o pessoal que vai nos comícios do PT, não por vontade própria, não por ideologia, mas ou por uma grana aí, um dinheiro que eles vão receber, e o lanchinho, né, o chamado pão com mortadela. Por isso aí, ó, os Mortadela. E o que é esse Cyber Mortadela? Foi descoberto, né, veio à tona a partir de uma denúncia de que membros do PT estariam dando dinheiro para influenciadores digitais, né, pessoas aí que têm muitos seguidores nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, etc., para que essas pessoas lançassem posts, né, fizessem aí comentários favoráveis a algumas personalidades do PT, Gleisi Hoffmann, né, Lindenberg Farias, etc. Você, na rede social, apoiar o seu candidato, apoiar o partido que você simpatiza, isso não é nenhum problema. O que a legislação não permite é que isso seja comprado, ou seja, você pague para alguém te elogiar, né? Quando é que você pode usar dinheiro para potencializar a sua imagem, né, como candidato, etc. Ou como cidadão comum, você pode fazer isso também, né? Por exemplo, o Facebook tem um mecanismo de potencialização, mas você paga legalmente, eles vão te dar um recibo e você vai declarar na Justiça Eleitoral. Tudo que foi feito nesse esquema era por fora, né? Era o caixa 2. E isso veio à tona, para a gente ver que o PT não tem moral, é um partido sem ética, não sabe o que é isso. A ética do PT é a ética do interesse, tá? Então eles vão fazer de tudo para divulgar notícias falsas, como fizeram com o Lula. O Lula é candidato, não é candidato porque é corrupto preso, tá? E agora vem aí usando essas pessoas que também lá, vamos ser francos, né? Esses influenciadores digitais também fazem tudo por dinheiro. Não todos, evidentemente, mas uma boa parte aí, tá? Usando de caixa 2 para potencializar os seus nomes. E a Justiça Eleitoral precisa agir com rigor, já que a Justiça Eleitoral que está tão preocupada com fake news, com a influência da internet na campanha, precisa agir, tá? Mas vai ser difícil porque a Justiça Eleitoral no Brasil ela é muito lenta e ela é falha. Aliás, uma das tarefas do próximo Congresso Nacional aí, que vai ser eleito esse ano e que vai tomar posse no ano que vem, é uma ampla reforma política nesse país, uma reforma política e eleitoral. Então mudar a forma, esse excesso de poder da Justiça Eleitoral, né, que muitas vezes ajuda, mas na grande maioria das vezes atrapalha, tá certo? Tem muito poder na mão da Justiça Eleitoral e pouca efetividade naquilo que ela diz que quer fazer. Mas enfim, fica clara aí a falta de moralidade da esquerda, usando todos os artifícios possíveis para tentar
potencializar os seus candidatos, tá certo? Bom, agora eu vou entrar no bloco das notícias que infelizmente não foram notícias. Ou se foram para distorcer mais ainda, tá? Primeiro, isso foi na semana retrasada, se não me falha a memória, porque semana passada eu acabei não fazendo vídeo, que saiu uma notícia na imprensa francesa, eu vi no Le Figaro, né, o jornal francês, que a manchete era de que a França haveria feito uma lei pró-pedofilia, né? E qual era o conteúdo da lei? Que o parlamento francês aprovou uma lei que não deixava explícito uma idade mínima para a pessoa ter relação sexual. Como é o caso do Brasil. O Brasil, 14 anos é o mínimo, né? E isso gerou polêmica. Alguns sites, esses chamados sites de verificação de notícia, esses sites, essas agências de verificação que se colocam como uma possível autoridade para dizer o que é verdadeiro e não é, começou a dizer, não, isso é mentira, isso é fake news, a França não aprovou nada disso não. Não existe nenhuma lei que legaliza a pedofilia na França, não é nada disso. Bom, se você vai ler a lei, efetivamente não existe nada ali que diz, agora pode ter relação sexual de um adulto com uma criança. Está legalizada a pedofilia. Isso nunca vai acontecer. Nunca nós vamos ter em qualquer país, qualquer legislação, agora pode. Pode, não tem problema nenhum. Não, a lei é sutil. Eles introduzem um artigo, um elemento, uma falta, alguma coisa. Isso tem até um nome. Você pergunta aí para jornalista que cobre a política, se você acompanhar o Congresso Nacional, eles têm até um nome para isso, é o tal do jabuti, né? O que é o jabuti? É um artigo que você coloca numa lei que aparentemente ele é inócuo, ele está ali só de enfeite, mas ele é às vezes mais importante do que a própria lei. Então o que aconteceu na lei da França? Essa legislação, essa lei, eu não tenho o nome dela aqui, eu vou deixar os links das matérias aqui para vocês verem. Ela simplesmente omite a ideia da idade mínima, né? E coloca lá uma outra frase que é chave para entender isso, que é o seguinte, que ela fala de relações sexuais não consensuais. Ou seja, qual é a jogada, qual é a pegada que tem aí? Se você não coloca idade mínima, você já colocou um problema. Quer dizer, 6 anos, 7, 5, 10, não tem idade mínima. Outra coisa, quando você coloca lá a ideia de relações sexuais não consensuais, a não consensual continua a ser crime. Claro, porque não foi consensual. Mas a não consensual é crime para qualquer idade, né? Que é o estupro. Estupro é uma relação sexual não consensual, baseada na violência. Agora, uma criança, ela não tem o discernimento para definir, para saber o que é uma relação sexual. Então ela pode ser induzida, e se alguém perguntar para ela, não, ele estava brincando. Não tem problema nenhum, não, a gente estava apenas aí se divertindo. Não, eu estava junto, eu quis, eu fui na casa dele, ele me ofereceu lá um doce. Ah, então foi consensual, então não tem crime. Percebe onde está a malandragem? É só você colocar uma palavrinha na lei que você permite. Não é que a lei aprova a pedofilia, mas você permite, baseada nesse artigo, que os juízes comecem a tomar decisões favoráveis ao pedófilo, porque ele vai estar baseado na lei. Vai perguntar para a criança, ele obrigou você a fazer? Não, não obrigou. Eu fui na casa dele porque quis. Mas uma criança não tem esse discernimento, né? Por isso que a gente precisa colocar especificamente na lei a idade mínima para a relação sexual, onde qualquer ato, mesmo supostamente consentido, tem que ser tratado como estupro, tem que ser tratado como pedofilia, que é o caso da legislação brasileira, tá? E aí você vai ter esse monte de agência verificadora, essas agências que se dizem verificadoras de notícia, e só porque não está lá, legalizou pedofilia, então é mentira. Não é, é uma preparação que você faz. Assim como está fazendo no Brasil também, não vamos esquecer disso não. Tá? O que foi a reportagem da Rede Globo, tentando convencer a população, né, da Globo News, né, não da TV aberta, tentando convencer a população de que o pedófilo é um doente, que ele não tem controle sobre o que faz. Ora, se ele fosse um doente, você não tinha troca de imagens entre pedófilos, você não tinha
a sites onde ensinam a um pedófilo a seduzir uma criança e quais os mecanismos que ele deve usar para fazer isso? É claro que isso é uma ação premeditada, não é doença, mas a Globo vai dizer que é, porque óbvio, se é doença, eu não posso punir, eu preciso tratar. Então ele não deve ser preso, ele deve ser tratado. Vocês percebem? Bom, eu começo a dizer que pedofilia é doença, portanto não é crime, ele precisa ser tratado, e depois eu esqueço de colocar na legislação a idade mínima e coloco o problema se é consensual ou não. Pronto, legalizei a pedofilia, sem precisar ter uma lei que legaliza. Essa é a questão. Tá? Então nós precisamos ficar muito atentos aí, porque há de fato um movimento de nível mundial para legalizar a pedofilia. Né? Só recordar aqui. O que aconteceu no MAN? Tinha um peladão lá e que as crianças eram incentivadas, pela própria mãe, que foi mais grave ainda, incentivando a criança a tocarem um pelado. Ah, mas não tocou nos órgãos genitais dele. Tudo bem, não tocou, mas ele estava nu, você toca no braço. Bom, se você toca no braço, por que você não pode tocar no ombro? Bom, você tocou no ombro, por que você não pode tocar no peito? Você tocou no peito, por que você não pode tocar na barriga dele? Por que você não pode tocar na bunda? Percebe? Você vai naturalizando, você vai normatizando algo que é um absurdo, que uma criança ela não tem esse discernimento, ela não está preparada para isso. A criança tem que brincar, tem que estudar e não está preocupada em ficar pegando em homem pelado, pô. Ah, mas é arte. A arte é uma conversa. Isso é uma preparação. Tá? Felizmente ainda tem um setor da população brasileira que se coloca contra. Tá? Esse é o nosso trabalho, ficar atento a essas coisas e se colocar radicalmente contra. Tá? Para terminar, a gente fica até um pouco exaltado com essas coisas, né? Para terminar, uma notícia, olha, trágica, terrível, difícil de a gente acompanhar, que apareceu nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link também na descrição, de um trabalhador, né, um operário, que a função dele era recolher lixo hospitalar, e esse lixo hospitalar, né, ele tem que ser incinerado. E aí ele relata que ele ia numa determinada clínica e tinha lá uma separação, tinha lá o lixo hospitalar comum e tinha um outro lixo hospitalar que era guardado num saco de uma cor diferente, não lembro exatamente qual cor, se era vermelho ou azul. E aí ele, estranhando aquilo, quando ele foi ver o negócio, ele abriu o saco, um negócio horroroso, difícil de ver. Olha, quem for um pouco mais sensível, eu recomendo que se prepare, porque o vídeo é forte, tá? Uma enorme quantidade de corpos de bebês que foram abortados. Uma coisa terrível, tá? É uma coisa que a gente, assim, quando você vê isso, às vezes você perde esperança na humanidade, porque é uma coisa absurda, né? E por que eu estou falando isso? Primeiro porque essa notícia não apareceu na imprensa brasileira. É um negócio impressionante, um boicote que a imprensa brasileira faz das principais notícias. Aqui no Brasil se divulga que fulano de tal usou o vestido não sei das quantas, que custa não sei quantos R$1.000. Que ciclano tirou foto com Beltrano e que é amigo desde a infância. Mas as notícias importantes não são veiculadas na mídia, né? E a gente às vezes tem que ficar pesquisando, correndo atrás para ficar bem informado. A imprensa hoje, a mídia, a grande mídia, TV, rádio, jornal, o rádio menos, mas a TV e o jornal, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, não são fontes de informação. Eles às vezes mais atrapalham do que ajudam. Às vezes não, eu digo o seguinte, sem medo de errar, o grande promotor de fake news nesse país é a grande mídia. Tá? Não porque eles mintam, mas porque eles omitem coisas, eles distorcem as notícias. Tá? Então, esse caso foi divulgado na imprensa nos Estados Unidos, é uma cena terrível, eu vou deixar na descrição aí, informo de novo, né, quem não é fácil de assistir o vídeo, né? E por que esta notícia, preste atenção, por que esta notícia, ela tem muito a ver com a questão da propagação da pedofilia. Tá? Por que duas coisas, aborto e pedofilia, o que tem a ver? Isso tem a ver com desrespeito à vida. Quando você legaliza o aborto, você está legalizando o assassinato de uma pessoa inocente. Né? Uma criança ali, mas só tem semanas, ela está pronta, você vê
as fotos que foram tiradas, você vê as imagens, é um ser humano completo que já só falta se desenvolver e se preparar para viver fora do útero, mas já tem vida ali, já é uma criança, tá? E aí quando você aceita moralmente que uma criança possa ser assassinada, você está dizendo o seguinte, que a vida não tem valor, tá? Quando você aceita que uma criança, que um homem de 30, 40 anos faça sexo com uma criança de 5, você está dizendo que a vida não tem valor, que o que importa é a satisfação dos seus prazeres individuais. Toda a sociedade, isso você pode procurar na história, toda a sociedade que estava em decadência, o primeiro sintoma dessa decadência é essa excessiva busca do prazer. Tá? Quando você abre mão de valores morais, abre mão da vida como um valor universal, abre mão de perceber no outro um indivíduo que merece respeito, isso é sintoma de uma decadência da sociedade. Eu já disse para alguns amigos e vou colocar aqui, a Europa está indo para o buraco, a Europa está acabando, ela vai ser dominada pelo Islã, mas pior que isso, não porque o Islã vai invadir, porque a Europa mesmo está em degeneração, o Islã só vai ocupar o espaço. Tá? O europeu se transformou num ser fraco, perdeu as referências que formaram a grande civilização europeia. Tá? As referências morais, as referências históricas. Tá? E querem fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Tá? Então nós precisamos lutar muito forte contra esse tipo de relativização da moral, relativização da vida. Isso não pode acontecer. Nós temos que valorizar o que é fundamental, que é a vida humana, o respeito ao indivíduo. Tá certo? Por isso que essas coisas estão interligadas. E é por isso que essas notícias não aparecem na grande mídia. Por quê? Porque não é interessante. Tá certo? Porque a grande mídia é a ponta de lança da propagação dessa relativização da vida, né, dessa relativização dos costumes, dessa relativização da moral. Não vamos esquecer que logo depois que saiu lá o escândalo do Peladão do MAN, né, do Museu de Arte Moderna, a Fátima Bernardes, no seu programa, fez um programa só para defender aquela atitude, dizendo que era arte. E mesmo ali eles estreparam, porque teve uma senhora que estava no programa e que questionou fortemente os artistas. Não, mas é arte. Falei, arte não, é criança. Quer dizer, teve que uma senhora que estava assistindo o programa, estava lá no auditório, para dizer a verdade. Tá? E a verdade é essa, nós precisamos construir uma sociedade que tenha valores sólidos, para que nós possamos legar algo para as gerações futuras que seja algo positivo, e não a decadência, e não a degeneração, não a relativização dos valores e da vida. Tá? É isso. Só para concluir, eu estou tentando preparar para os próximos vídeos aí uma análise dos candidatos à presidência. Tá? Eu vou me dedicar um pouco ao estudo dos programas, mas os programas políticos que o candidato a presidente, né, quando ele é registrado, ele é obrigado a colocar um programa. Esses programas, eles são às vezes peças de ficção, são importantes para a gente avaliar, mas eles são meio que vivem num outro planeta, né? Mas é importante a gente analisar as entrevistas que eles dão, os debates, né, como que a população está vendo. Então vamos tentar aí analisar os candidatos. E eu insisto novamente, é fundamental que a gente preste atenção em quem a gente vai votar esse ano. Tá? Nós estamos aqui naqueles momentos na história do nosso país, momentos chaves, né? Ou a gente elege alguém que efetivamente expresse uma mudança significativa, não só do ponto de vista econômico. Uma sociedade não é só economia, uma sociedade ela é unida pelos seus valores, pela sua cultura, pela sua tradição. Tá? Vamos prestar atenção nos candidatos que vamos votar nessas eleições, principalmente os nossos deputados federais e os nossos senadores. Essas pessoas serão responsáveis por elaborar as leis que valerão para o país como um todo. Então nós precisamos ter gente lá de confiança, gente que defenda os valores da nossa cultura, que tenha orgulho de ser brasileiro e que não vão se deixar levar por essa política do relativismo, onde tudo é possível, onde a verdade não existe. Certo? Então vamos tomar muito cuidado com quem nós vamos eleger nas próximas eleições. Para presidente, mas também para senador e para deputado federal. Esses cargos são muito importantes, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. O vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, tá? Um forte abraço a todos
e até o próximo vídeo.